Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. Plata pede para ser desconvocado e volta ao Flamengo para continuar a sua recuperação. Jorginho, afinal, chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira para fazer exames e assinar o seu contrato com o Flamengo. O Flamengo deve negociar um lateral esquerdo no final desse ano. Excelente notícia financeira para os cofres do Mengão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo emitiu uma nota oficial sobre o Plata na noite dessa terça-feira e informou que o jogador será desconvocado pela seleção do Equador para voltar ao Rio de Janeiro na sexta-feira e continuar a sua recuperação do edema ósseo no joelho direito. A expectativa interna no clube é que o jogador volte a jogar pelo Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nessa terça-feira, o presidente da Federação Equatoriana de Futebol rebateu o Flamengo e disse que nada foi feito sem o conhecimento do clube, o que a diretoria do Mengão nega. Mais tarde, houve uma reunião online entre o Departamento Médico Brasileiro e o da Seleção Equatoriana, onde as arestas foram aparadas. A nota oficial disse que a federação apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo desse processo. Uma vez convocado, o Plata é obrigado a se apresentar à seleção sob pena de suspensão da FIFA. Ele viajou para Guayaquil na última segunda-feira, mas não treinou com seus companheiros no estádio Jorge Campbell. O atacante ficou no hotel, onde apareceu num vídeo da concentração ao lado dos companheiros, e o GE apurou que ele pediu internamente para ser desconvocado pelo técnico Sebastián Beccacece. O Flamengo emitiu a seguinte nota, aspas, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o jogador Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, dia 6, para dar continuidade ao seu tratamento no joelho direito com o departamento médico do clube e com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A decisão foi tomada depois da reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e o da seleção equatoriana, realizada nessa tarde de terça-feira, dia 3, em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou as suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo desse processo. Infelizmente, ainda não foi dessa, que o Flamengo foi em busca do seu octacampeonato, porque ontem, no jogo 5 das semifinais do Novo Basquete Brasil, o Orgulho da Nação perdeu o jogo e acabou sendo derrotado pelo Franca na prorrogação por 98-95 no ginásio do Tijuca Tênis Clube aqui no Rio de Janeiro. Com essa derrota, o Flamengo Basquete encerrou a sua participação na temporada 24-25 com 2 títulos relevantes, a Copa Super 8 e o Basketball Champions League América. O Flamengo foi à quadra com Alexei, Chuck Johnson, Jordan Williams, Caio Gonçalves e Juan. O técnico foi Sérgio Hernandes. O Flamengo recebeu uma boa notícia com a volta do Matias Ginha, quase 10 meses depois da sua grave lesão sofrida na última temporada. A presença do uruguaio, porém, gera um dilema muito grande que pode ser decidido apenas no final do ano, na disputa com Alexandro e Ayrton Lucas pela lateral esquerda do Mengão. Internamente, o clube acredita que ainda é cedo para fazer o diagnóstico sobre quem sai ou quem fica. Com os 3 à disposição, um vai ficar fora até dos treinamentos, tornando uma negociação inevitável. Para definir quem vai ser, o Flamengo vai precisar, antes de tudo, observar a evolução do Vinha, que é um nome que agrada bastante a comissão técnica. O uruguaio foi comprado por 8 milhões de euros, 42,8 milhões de reais na época, e mais bônus em 2024. Ele chegou badalado, mas não assumiu a titularidade. Depois da lesão, o Flamengo precisou ir ao mercado e optou por contratar um jogador de peso. O clube não vai apressar o retorno do Vinha, que será utilizado de maneira gradual, como está sendo feito com o Pedro.
Aos 27 anos, ele jogou 7 minutos na goleada contra o Fortaleza e espera ter mais espaços após a Copa do Mundo de Clubes. O Ayrton Lucas, com a mesma idade, teve muito boas atuações, crescendo nas últimas partidas sob o comando do Filipe Luiz. Ele, porém, chega menos badalado que os outros companheiros. Aos 34 anos, o Alexandro é o titular absoluto do setor. Atualmente, é observado com cuidado para controle de carga, especialmente agora que voltou a ser convocado pela seleção brasileira. Com o Filipe Luiz, o Alexandro tem 29 jogos, sendo 25 como titular, além de um gol e uma assistência. Já o Ayrton Lucas jogou 28 vezes, começou 18 dessas partidas, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Enquanto um lateral esquerdo está servindo a seleção brasileira, os outros 2 curtem os dias de folga, porque o elenco só vai se reapresentar na quinta-feira no Ninho do Urubu, quando inicia sua preparação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com a sua viagem marcada para o dia 11 desse mês. Aí eu te pergunto, quem você prefere, Ayrton Lucas ou Alexandro? Coloca aí. Num jogo bastante movimentado, o Flamengo derrotou por 4-3 o Botafogo nessa terça-feira, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Mengão saiu na frente 2 vezes, abriu 2 de vantagem, sofreu o gol no fim e chegou à sua 2ª vitória na competição. Camisa 10 João Vitor marcou 3 gols e Luiz Henrique completou o placar. O Flamengo entrou em campo com Dudu Klassen, Heitor, Daniel, Carvalho, Levi, Lucas Falcone, Fábio, Henrique, Diego, Matheus Thiago, Luiz Henrique, João Vitor e Rian Roberto, técnico Daniel Franklin. Vale lembrar que com essa vitória o Flamengo ocupa agora a 13ª colocação com 3 pontos, com 1 vitória e 2 derrotas. O líder da competição é o São Paulo, junto com o Fortaleza, que tem juntos 7 pontos. Perde só o Fortaleza no saldo de gols. O próximo jogo do Flamengo Sub-17 vai ser no dia 11 de junho contra o Santos, lá em São Paulo. O Bruno Henrique recebeu uma decisão da Justiça na última terça-feira nada agradável, porque teve o seu pedido de habeas corpus rejeitado. A defesa do Bruno Henrique havia feito o pedido para mudar o caso da Polícia Civil do Rio de Janeiro para a Justiça Federal, por entender que o inquérito de apostas é de competência nacional. Os advogados pediram a invalidação das provas adquiridas pela Polícia Estadual até o momento, e o que poderia fazer com que o caso fosse paralisado ou até mesmo anulado, mas a estratégia não deu certo, porque o desembargador André Ribeiro negou a solicitação da defesa e o caso continua com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ainda assim, a equipe judicial do jogador segue pedindo seu arquivamento. O Bruno Henrique também responde pelo suposto envolvimento no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, onde ele prestou depoimento recentemente. Todo esse imbróglio promete ter novas atualizações. Saiu uma notícia ontem no mercado da bola que o Bruno Henrique pode estar de malas prontas para jogar no Catar, onde existe um clube muito forte interessado na sua contratação depois do Mundial de Clubes. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilhe esse programa com seus parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype, Quando você dá o like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ali, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! O novo reforço do Flamengo, Jorginho, vai chegar ao Rio de Janeiro na madrugada dessa sexta-feira. O volante vai fazer exames no mesmo dia, antes de assinar o seu contrato de 3 temporadas com o Flamengo. Com o acerto encaminhado com o Flamengo, há algumas semanas, o Jorginho dedicou os últimos dias a resolver o impasse de uma bonificação referente a junho, que seria o último mês do seu contrato com o Arsenal da Inglaterra. O Jorginho quer jogar a Copa do Mundo de Clubes e, por isso, decidiu assinar a sua rescisão imediatamente com o Arsenal.
E para isso, ele teve que abrir mão de aproximadamente 500 mil libras, 3,8 milhões de reais na cotação atual, e o documento vai ser assinado logo logo. Mesmo sem haver compra de direitos, uma vez que o contrato do Jorginho na Inglaterra está chegando ao seu final, o Flamengo vai fazer um alto investimento na sua contratação, porque entre salários e luvas, estima-se que o valor total em 3 anos fique na casa dos 13 milhões de euros, 84 milhões de reais na cotação atual, livres de impostos. Ele se casou na última terça-feira na Itália e vai voltar a Londres hoje. Na quinta à noite, ele viaja para o Brasil e desembarca na madrugada de sexta-feira. O Jorginho será inscrito pelo Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, numa lista que precisa ser finalizada até o dia 10 desse mês, quando fecha a janela extra de transferências. Por enquanto, o volante será o único reforço para a competição e chega para ser uma peça versátil no meio de campo do Flamengo. O Felipe Luiz o vê como um coringa, para jogar tanto como o primeiro volante quanto o segundo. E a ideia é explorar a sua capacidade de organização, a sua intensidade na marcação e a sua qualidade no passe vertical. Atualmente, o setor tem alternado bastante devido às lesões e suspensões. Pulgar, Nico de la Cruz, Alan e o jovem Everton Araújo têm revezado nas últimas semanas, enquanto o Léo Ortiz e o Varela também foram improvisados em situações pontuais. Com o Jorginho, o técnico Felipe Luiz ganha uma peça natural da função, com experiência e leitura de jogo acima da média. Excelente notícia financeira para os cofres do Flamengo, porque a PixBet, patrocinadora master do clube, está autorizada a retomar as suas atividades no Brasil após conseguir uma liminar na Justiça Federal. A decisão, com efeito imediato, suspende a medida cautelar imposta pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda na última semana. Essa é a segunda vez, somente em 2025, que a Casa de Apostas consegue reverter uma suspensão via decisão judicial. O motivo da punição imposta pela Secretaria estava relacionado à ausência na entrega de relatórios de segurança no prazo de 90 dias. No entanto, a Justiça entendeu que o prazo estipulado não deixava claro se o início da contagem seria a partir da autorização provisória recebida ainda em 2024 ou da autorização definitiva, concedida apenas em abril desse ano. Segundo o juiz federal Leonardo Tavares Saraiva, relator do processo, a interpretação mais justa seria contar o prazo a partir da habilitação definitiva, momento em que a empresa estaria totalmente apta a operar sob regulamentação federal. Com base nesse entendimento e reconhecendo o prejuízo que a paralisação causaria à PixBet, a Justiça, então, deferiu a liminar. Com isso, a empresa volta a operar normalmente no país sem restrições, ao menos enquanto o mérito do caso não for julgado em definitivo. Impacto imediato no Flamengo. Patrocínio segue válido para todo o Brasil. A decisão representa um alívio para os cofres do clube. Isso porque a liminar garante que o Flamengo siga exibindo normalmente as marcas da PixBet e da Flabet em seus uniformes, inclusive em partidas realizadas fora do estado do Rio de Janeiro. Na última rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza, o Flamengo já havia atuado com a marca tranquilamente no uniforme. A exceção se dava porque a suspensão federal não se aplicava ao Rio de Janeiro, cuja regulamentação de apostas esportivas é gerida pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Loterj. Ou seja, naquele momento, o Flamengo podia manter o patrocínio apenas nas partidas realizadas em território fluminense. Vale lembrar que o Flamengo recebe da PixBet, durante 4 anos de contrato, 470 milhões de reais, o que significa um valor expressivo para as finanças do clube, que estava muito preocupado com a proibição, mas agora tudo voltou ao normal. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Sérgio Pereira, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Sérgio. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Sérgio. Tamo juntos.
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!